Vamos lá, gente. Essa questão caiu na prova da UERJ, exame discursivo de 2025, hein? De 2024 para ingresso em 2025. Na verdade, e se eu pudesse resumir essa questão em uma frase, né, em um conjunto de palavras, em um tópico da matemática, eu escolheria matemática básica, certo? Unicamente matemática básica. Então, uma questão para a gente curtir bem, né? Uma questão realmente da tarde, né, pra gente relaxar bastante. E nós temos aqui o seguinte, olha só, apreciem essa coisa tranquilíssima, olha só. Um atleta consome diariamente 3 ovos médios, tá? Atenção, ruídos ao fundo. Comprados em embalagens com exatamente 30 ovos, tá? 3 ovos médios, né, mesmo embalagens com 30 ovos. Mas aqui não é 30 ovos por 10 reais, né? Infelizmente. Porque aqui está escrito que o custo é de 15 reais, ok? 30 ovos por 15 reais. Ele verificou que consumiria a mesma quantidade de nutrientes comendo diariamente apenas 2 ovinhos grandes, tá? Comprados em embalagens com exatamente 10 ovos, ok? E essa embalagem com 10 ovos grandes custa R$ 6,00 segundo enunciado da questão, né? A pergunta que você deve responder e desenvolver, né, porque é discursiva, é a seguinte: calcule a diferença em reais entre os valores gastos pelo atleta, certo? Essa diferença que vai ter ao ele fazer essa troca, né? Durante um mês, ao trocar o consumo diário de 3 ovos médios, né, por 30 dias, por 2 ovos grandes. Okay, então essa aqui é a singela pergunta, é a singela questão da tarde de hoje, não é? E o que a gente pode fazer aqui é simplesmente, eu vou escolher essa abordagem aqui, tá? Se você quiser forçar a barra, você pode fazer uma regra de 3, né? Colocar bonitinho, quantidade de ovos, preço, quantidade de dias, ovos, preço, etc, né? Mas aqui a gente pode simplesmente pensar, né? Como se fosse você no dia a dia mesmo. Por exemplo, temos aqui o seguinte: finge que você é o atleta agora. Você e eu assumimos o lugar do atleta, tá? Nós aqui iremos calcular o consumo aqui. Por exemplo, ele consumia antes, né? Tem o cenário inicial, que é o que ele fazia antes, né, em relação a ovos médios, ok? Em relação aos ovos médios, aqui de branco, bonitinho, digno de um like e uma inscrição, olha só. Temos aqui o inicial, que é em relação a ovos médios, ok? Ovos, vou deixar aqui ovos médios, tá bom. Bonitinho aqui, ó, caprichado. Temos o seguinte: antes de fazer isso, comia 3 ovos médios por dia. E por isso, né, por consequência, esses são 3 ovos por dia. E em cada um desses dias, né, eu como 3 ovos, e são 30 dias, a gente vai ter 3 vezes 30, que são 90 ovos, certo? Então esse é o total de ovos que ele vai ter nesses um mês, né, nesses 30 dias. 90 ovos é o que ele consome em 30 dias, não é isso? Então, o quanto que ele vai ter que comprar, né? O quanto que ele vai gastar para conseguir 90 ovos, né? Que é a despesa de um mês. Ele compra caixas com 30 ovos, não é isso? É o que está dito aqui. E são 30 ovos por 15 reais. Não é isso? Você tem aqui um total de 90 ovos, você e eu enxergamos que vão ser 3 caixinhas, né? Vão ser 3 caixas de ovos, 3 embalagens de ovos, né? Com 30 unidades. Então, se você 3 embalagens, você e eu enxergamos então que vão ser 3 embalagens, ao custo cada uma, né? Isso é cada, sinal de multiplicação. 3 vezes 15, isso vai dar então um total de inacreditáveis, né? R$ 45 para ele reservar, né? Para ele garantir os seus ovinhos médios pelo tempo de aproximadamente um mês, 30 dias. R$ 45 é o que ele gasta em ovos se ele usar, né, ovos médios. Ele quer mudar, ele quer sair de ovos médios para ovos grandes, certo? Ele agora só quer consumir ovinhos grandes, ok? Possivelmente ele irá economizar, vamos ver se é verdade, né? Temos aqui o seguinte, olha aqui, gente, em relação a ovos grandes. Ele vai consumir agora 2 ovos grandes por dia. Em um total de 30 dias, né? São 2 ovos em cada um dos 30 dias, então a conta é 2 em cada, sinal de vezes. 2 vezes 30, isso é 60. 60 ovinhos
é o que ele vai precisar agora por esse tempo de 30 dias. Então, se os ovos são vendidos em embalagens com 10 unidades, não é mesmo? A gente vai ter então, como são necessárias, né, 6 embalagens, né? Cada uma com 10 ovos, né? 6 vezes 10, 60. Então ele vai ter que comprar 6 embalagens para garantir o consumo de um mês. Se são 6 embalagens, cada uma custa quanto? Tá aqui, ó. Por coincidência também R$6. Então, ó. Então você 6 embalagens, cada uma, ó, vezes os R$6. Isso vai dar um total de R$36 de despesa apenas em ovinhos grandes, ok? Os ovinhos grandes no mês. Essa é a despesa mensal em ovinhos grandes. Então realmente aqui tem uma economia. Eram R$45 e agora são, não é mesmo? Graças a Deus, felizmente, né? Um valor menor. São 36. Então de quanto é essa diferença? Que é a pergunta da questão. Basta fazer, né? 45 menos 36. Meu amiguinho futuro estudante da UERJ dos cursos de graduação. 45 menos 36, isso vai dar um total, inacreditavelmente, né, 45 menos 36 é R$9. Então essa é a economia fantástica, não é mesmo, que esse atleta vai fazer se implementar essa mudança. Ele vai economizar R$9 em aproximadamente um mês, certo? Em 30 dias. Essa é a resposta que o pessoal da UERJ esperava que você colocasse, e esse é o cálculo que você poderia apresentar numa situação parecida, ok? Então, gente, continue nos acompanhando. Até essa foi a questão de hoje. Foi para descontrair a matemática básica, né? Basicamente apenas multiplicamos e subtraímos aqui, né? Foi realmente operações básicas, né? Isso, e essa regra que eu acho que é de ouro, né? Vocês viram que eu fiz isso aqui direto, né? Para cada multiplicação, em cada uma das 3 embalagens eu vou ter 15 ovinhos. Então vai ser 3 vezes 15. 45 é o total, né? Cada uma das 3 embalagens, perdão, o cansaço, não é mesmo? Custa R$15. Então 3 vezes 15, isso é 45. Em cada um dos 30 dias eu vou comer 3 ovos. Então vai ser 3 vezes 30, que é 90 ovos, né? Em cada um dos 30 dias eu vou comer aqui, ó, 2 ovos. 2 vezes 30, 60. Sempre associe isso, esse cada, a ideia de multiplicação, e você vai ser muito feliz em questões como essa, ok? Então um grande abraço e até a próxima, gente. Obrigado!